Já parou para pensar que a gente passa um terço da nossa vida dormindo? E será que a gente dorme bem? Tá dormindo bem, amor? Olha, confesso que esses últimos 2 dias não dormi nada bem, Karina. Todos aqueles dias que a gente tá com insônia, não tem sono reparador e fica acordando cansada, né? Nossa, e sono é saúde. E se é saúde, Tá na mídia, saúde na mídia. Tá no ar mais um episódio do Saúde na Mídia que vai falar justamente sobre esse tema. A gente vai falar sobre o sono. O que é realmente um sono de qualidade, um sono reparador? Será que você acha que tá dormindo bem e não tá dormindo bem por aí? Para isso a gente recebe ela, especialista no assunto, doutora Sávia Milhomem, que é otorrinolaringologista e especialista em medicina do sono. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, doutora. Que bom para a gente poder falar desse assunto que a gente gosta tanto, né? Medicina do sono. Quem me conhece sabe que é minha paixão. Eita, e é uma coisa que eu adoro fazer. E a gente não tem como não falar disso, porque hoje em dia a gente vive uma epidemia das pessoas que não dormem bem. Acho que desde a pandemia veio essa questão da ansiedade, o estresse, as pessoas começaram a dormir menos ou nunca mais conseguiram ter um sono de qualidade. Como a gente pode dizer o que é um sono de qualidade? Para começar, né? Para a gente entender o que é um sono reparador, um sono de qualidade. Isso já no aspecto tanto fisiológico como também neurológico. Então eu diria que assim, um sono de qualidade, né, é um sono que no dia seguinte, quando eu acordo, eu tô bem, eu consigo fazer minhas atividades, né, no dia a dia, eu tenho energia suficiente para cumprir, né, com a minha rotina. Então, se eu tô cumprindo com a minha rotina e eu não acordo cansado, eu diria que você tem um sono reparador. Ainda que esse sono, entendeu, seja um pouco diferente de outras pessoas. A gente não tem um padrão único, né, de sono. Quando a gente fala assim, do ponto de vista neurológico, né, o sono, ele tem essa função tão importante de reparo, né? Então, não é à toa que a gente dorme um terço, né, da nossa vida. É porque quando a gente está dormindo, é o momento que o cérebro vai, digamos assim, diminuir um pouco da sua atividade para ele poder fazer ali os reparos. É como se você dissesse assim, eu vou gastar menos energia andando, falando, comendo, trabalhando, e aí essa energia eu vou usar para fazer os reparos que eu preciso do meu corpo inteiro, né? Porque, na verdade, quando a gente dorme é o momento que o cérebro vai fazer o reparo geral, né? Então, assim, do ponto de vista neurológico, né, eu diria que os reparos e o revigorar do sistema imunológico, eu acho que tá aí no top, né, do que o cérebro faz. Mas ele faz inúmeras funções, né, quando a gente está dormindo. Mas, de linha geral, eu diria que é isso. E quando a gente fala de sono, existe uma recomendação de 6 a 8 horas de sono. Mas a gente sabe que cada ser humano é único e depende muito da faixa etária, do estilo de vida, e explica como é que isso funciona. Quanto tempo realmente tem uma recomendação assim universal? Não, a gente não tem uma recomendação universal. A gente tem o que a gente fala de média, né? A média de sono é 7 a 8 horas. Mas será que quem dorme menos de 7 está errado e quem dorme mais de 8 está errado? Vai depender da faixa etária, né? Então, quando você está falando da criança, inclusive do recém-nascido, você vai ter, né, uma quantidade de horas de sono maior. Então, o recém-nascido vai dormir ali 14, 16, tem alguns até 18 horas. E isso vai, o que a gente diz que vai diminuindo, né, ao longo da vida. Ao ponto, né, de o idoso dormir menos de 7 horas e ainda assim, no dia seguinte, ele se encontrar revigorado. E aí, por que acontece isso? Porque enquanto você está num processo de crescimento, né, desde ali do recém-nascido até mais ou menos você chegar à sua idade adulta, você tem um amadurecimento. Embora a gente saiba que o cérebro vai ter um amadurecimento assim, maior até mais ou menos os 9 anos de idade, mas mesmo a partir disso aí, você ainda vai ter um amadurecimento, né, ali do sistema. E esse amadurecimento do sistema nervoso central, ele está muito relacionado a todos os órgãos, né? O cérebro é quem vai comandar, né, toda essa circuitaria interna. Então, se a gente disse anteriormente, né, que o cérebro é quem faz os reparos, que é quem faz, digamos assim, a limpeza geral do nosso corpo, é claro que quando você é mais jovem, você está falando de uma multiplicação celular que ainda está acontecendo, porque tem órgãos em formação ou órgãos ainda em desenvolvimento que ainda não atingiram, né, o seu estágio final, você vai precisar de mais horas para você poder fazer isso, né? E
Tem também, dentro das crianças, a questão do hormônio do crescimento, né? Ele está muito relacionado, né, ao sono. Então, se você tem uma criança que não dorme bem, a chance dela, no final, né, do seu crescimento, ter uma estatura mais baixa, ela existe, né, por conta dessa questão. E ao longo do tempo, a gente vai, digamos assim, consolidando a nossa circuitaria cerebral, né, todos os hormônios, todos as substâncias, né, que tem ali dentro do cérebro, os seus receptores, né, vão ficando, digamos assim, mais maduros, mais rápidos. Então você não tem tanta necessidade, né, daquela quantidade de sono que você tinha quando você era mais jovem. Em relação à questão da atividade, né, então o estilo de vida que você tem vai depender também a quantidade de horas. Se você é uma pessoa que quando você está acordado, você é uma pessoa ativa, você vai com certeza ter um sono mais profundo. E quanto mais profundo for o sono que você tiver, mais você vai, digamos assim, aproveitar aquele tempo que você está dormindo. Porque às vezes você pode pegar uma pessoa que dorme 10 horas, mas a qualidade daquele sono não é uma qualidade boa. Então, quando você faz atividade física e você tem uma quantidade de estresse menor, a tendência é que você não precise de tantas horas, entendeu, de sono. Eu não estou dizendo que fazer atividade física, gente, significa, eu vou fazer bastante atividade física para eu não dormir, para eu não perder tempo dormindo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que dentro dessa faixa etária de 7 a 8 horas, entendeu, você vai conseguir fazer todas as suas atividades com muito boa qualidade, né? E como é que a gente sabe que dormiu bem? Pois a quantidade de tempo essas assim. fases do sono, né? Durante essas 7, 8 horas existem essas fases. Para a gente saber que teve aprofundamento nessas fases, isso é fundamental para realmente ter essa qualidade de sono ao acordar? A gente tem 2 fases fundamentais, né, no sono, que a gente classifica ele em não REM e REM, né? Dentro do sono não REM, a gente vai ter ainda 3 tipos de sono. O não REM 1, 2 e 3. Quando a gente está falando, né, desses sonos, né, desses tipos de sono, cada sono desse vai ter uma função, pensando que a gente não dorme, né? Então a gente não vai começar dormindo. Eu vou falar de uma pessoa genérica, né? A gente não vai começar dormindo às 10 horas da noite no sono 1, não REM. Aí a gente passa 1, 2, 3 e REM e vai a noite inteira. Não, a gente faz ciclos de sono. Em geral, as pessoas fazem de 4 a 5 ciclos de sono. Quando que eu vou dizer que é um ciclo? Quando apareceu a primeira quantidade de sono REM, ali é um ciclo. O que é o sono REM? O sono REM é o sono dessincronizado que a gente fala. É o sono que está extremamente relacionado ao bem-estar da nossa saúde mental. Então é nele que você vai... aliás, voltando só um pouquinho. Por que esse nome, né? Sono REM? Né? De onde vem? São movimentos rápidos dos olhos. Né? Em inglês seria assim. E o que acontece? Existe uma dessincronização, por isso esse movimento rápido, mas é nele que a gente vai fazer a consolidação das informações que a gente adquiriu durante o dia, é nele que a gente vai fazer a regulação das nossas emoções, é nele que a gente vai restaurar a nossa função cognitiva, que é o quê? É a nossa capacidade de aprender coisas durante o dia, e é como eu costumo dizer para os meus alunos, que tudo que a gente aprende durante o dia, a gente precisa arquivar essas informações. E esse arquivamento dessas informações, ele vai se dar no sono REM. Então, por isso que a gente fala que ele é o sono mais relaxado, ele é o sono mais profundo e é ele que faz essa limpeza final, né, ali que o não REM começa. Porque o sono não REM é como se você estivesse se preparando para fazer um sono REM. Então, você vai lentificando as ondas do eletroencefalograma, né? Então, a gente fala que o sono não REM, ele é um sono de ondas lentas. Ele vai começar, obviamente, não com tantas ondas lentas, mas quando você estiver no sono 3, você já vai ter uma quantidade de onda lenta bem maior, que é quando você está, digamos assim, relaxando o seu corpo. Então, você vai desacelerar o coração, diminuir a frequência respiratória, diminuir, entendeu, um pouco da pressão arterial, né? Então, você vai, digamos assim, realmente rebaixando as suas funções para que você consiga realmente chegar no sono REM. No não REM, a gente vai fazer esses reparos teciduais e o investimento do corpo, né, na função imunológica, né, que a gente já sabia que era muito importante, mas a pandemia veio aí mesmo para dizer para a gente muita coisa que a gente nem sabia muito, né, sobre essa questão imunológica, né, do sono.
Interessante, né? Doutora, pode continuar. Durante o sono, é assim como se a gente fizesse um reset, né, completo. Isso. E o que isso, ao longo da nossa vida, impacta no que se refere à saúde? Impacta em vários pontos, né? Então, quando você dorme, né, você vai, além disso que eu já falei, né, dos reparos teciduais, é quando a gente dorme que a gente vai regular a nossa parte hormonal. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho privação de sono, a chance que eu tenho de aumentar a minha resistência insulínica e lá na frente, por exemplo, eu desenvolver um diabetes tipo 2, ela existe. Nossa. Se eu tenho privação de sono, eu vou ter alterações hormonais que podem facilitar o aparecimento de uma obesidade. Se eu não durmo bem, essa questão que eu falei anteriormente do descenso noturno da pressão, né? Que a gente vê esse descenso noturno principalmente aonde? No mapa, né? Aquele exame que a gente faz com o cardiologista. Fiz recentemente. Né? Pelo mapa, a gente já vai ter uma ideia, né? Porque você vai fazer o mapa dormindo também, né? E ali você vai ter uma ideia. Será que esse paciente está fazendo o descenso noturno necessário? Se você tem uma ausência desse descenso noturno, já chama a atenção do cardiologista, né? Para alguma alteração que está acontecendo ali. Porque no fim das contas, se você tiver uma restrição, né? Tanto de sono, quanto uma restrição respiratória, principalmente, você vai acabar causando um negócio que a gente chama na medicina de estresse oxidativo. Que é como se fosse, falando assim em linhas gerais, uma inflamação generalizada. Que não é uma inflamação completa, mas são de pequenas partes. Só que a gente dorme todo dia, né? Então, mesmo que você tenha uma inflamação que ela seja pequena, se ela acontece toda noite que você dorme, é claro, entendeu, que aquilo ali vai impactar. E aí vai impactar na questão hormonal, vai impactar nas suas emoções. Então, quem não dorme bem, a gente sabe que tem muito mais tendência de ter depressão, de ter ansiedade. A gente sabe que quem não dorme bem tem mais tendência a ter pressão alta, a ter infarto, a desenvolver arritmia. E isso tudo, no fim das contas, está relacionado a essa questão do estresse oxidativo. Que se você tem uma noite tranquila de sono, esse cérebro vai fazer toda essa remoção, né, desses radicais livres, dessas células indesejadas do nosso corpo, e aí no dia seguinte, entendeu, você está pronto para fazer suas atividades, mas sem você ter deixado como se fosse uma sujeirinha, entendeu, ali. Então, o sono, né, o bom sono, ele vem da questão de você estar bem, né? Se eu estou bem, se eu não estou com nenhuma doença, se a minha vida está correndo bem, eu estou conseguindo fazer tudo, eu vou dizer que você dorme bem. É claro que existem os sinalizadores, né? Então eu acho que o principal sinalizador que a gente tem hoje é a privação de sono, né? Parece que nós humanos achamos que dormir é perder tempo. E a gente deveria ter no sono como se fosse uma coisa inegociável, né? Então, o sono deveria ser algo inegociável na nossa vida. E acaba que ele não é. Tudo aparece na nossa vida e a gente vai negligenciando. Hoje eu vou dormir um pouquinho mais tarde, amanhã eu compenso, né? E no fim das contas a gente sabe que isso não existe. Compensar sono não dá. A gente descobre isso na maternidade, né? Porque depois que a gente é mãe, a privação de sono ali é uma regra. Sim. Um recém-nascido, a gente muda os nossos horários por conta do bebê. E aí não tem jeito. A gente acha que tô muito cansado, com muito sono, mas quanto mais você tá dormindo, mais cansado você fica, porque você não tem tempo para dormir. E no outro dia já tem o bebezinho ali de novo querendo de novo. Agora, doutora, voltando aqui para esses distúrbios do sono, eu queria que você falasse pra gente quais são os principais distúrbios que você atende aqui no Maranhão, os principais catalogados também no Brasil, né? E os tratamentos que hoje em dia a gente pode oferecer para essas pessoas. Com certeza, o principal distúrbio do sono, gente, hoje é a insônia, né? Sendo que a principal causa de insônia, ela não é uma doença, né? E sim, isso que eu acabei de falar, né? A privação de sono hoje, ela é considerada a principal causa, entendeu, de insônia. Porque você começa, né, não dormindo bem, porque você tá cheio de atividades, e aquilo ali vai bagunçando, né, toda a sua rotina. E pra gente dormir bem, a gente precisa de rotina, né? A gente precisa de horários regulares. Quando você perde essa regularidade, automaticamente a gente vai fazendo uma série de comportamentos que vão propiciar a essa questão da privação do sono.
Além, né, da privação do sono, você tem a depressão e a ansiedade, né, muito relacionadas, né, a esse primeiro grupo que eu chamaria, né, de insônia que tem os seus tipos, né? A gente tem pelo menos 3 tipos de insônia. A insônia de início, né, que é aquele paciente que tem dificuldade, ele deita na cama, mas ele não consegue dormir. A gente tem a insônia de manutenção, que é o quê? É o paciente que dorme, mas no meio da noite ele acorda e ele tem dificuldade de voltar a dormir. E a gente tem a insônia, né, de final de noite, que é o paciente que dorme no horário, mas ele acorda por volta das 4, 5 horas da manhã e ele não consegue, né, voltar a dormir, né? E o paciente já passou por essas 3 fases aí? Porque eu já me vi nas 3. Em algum momento, o começo demora para dormir, depois acorda no meio, depois acorda no final. Às vezes, você tem uma superposição, né, da insônia, mas geralmente as outras vão aparecer em consequência da primeira que não foi regulada. Quando aparece um sintoma, você já tem que buscar um tratamento. Né? Todo mundo vai passar em algum momento por algum estresse na vida e vai ter uma insônia. Vai perder Isso é normal. o sono. Sei lá, você se separou, você perdeu um ente querido, isso faz parte. Mas se isso durar ali 30, 60 dias, tá dentro do que a gente considera normal, dentro do que é esperado, né? Então a gente não vai classificar isso aí como um transtorno de insônia. A gente vai dizer que é uma insônia aguda, uma coisa que ali... Claro, isso pode ser apenas o estopim. Então, eu posso ser uma pessoa que ia apresentar insônia em algum momento da minha vida, e aí aconteceu algo, e isso apareceu um pouquinho antes, e aí, de repente, eu descobri que eu tenho um transtorno. Mas o que eu quero dizer é que ter um pouco disso aí em algum momento, isso é normal, faz parte. A gente não vai ter o sono maravilhoso todos os dias e a vida inteira, né? É por isso que a gente tem que ficar sempre de olho nos detalhes, nos sinais, né, que vão aparecendo. Voltando assim na questão dos grupos, então a gente vai ter esse grupo principal, né, que é a insônia, que já era bem importante, tanto o Brasil quanto o mundo, e obviamente piorou muito, né, com a questão da pandemia. O segundo grupo estão os distúrbios respiratórios, né, que aí a gente vai colocar o ronco e a apneia do sono, né, para quem não sabe, a apneia do sono seria uma parada respiratória, né, quando você está dormindo. Ela tem que durar pelo menos uns 10 segundos, né, para a gente considerar como se fosse uma doença. A gente vai ter o grupo dos distúrbios de movimento, né, que são as pernas inquietas, que não é tão frequente, mas tem aparecido cada vez mais, né, as pernas inquietas, porque tem uma certa relação com a questão do humor, né, também. A gente tem os distúrbios de ritmo, né, que são aquelas pessoas que dormem muito cedo e por isso acordam muito cedo, que a gente vai dizer que essas pessoas têm avanço de fase. Pessoal da corrida, da madrugada. Isso. Gente, tô brincando. E a gente tem o pessoal que vai ter o que a gente diz que é avanço, né? Que vão dormir mais tarde, né? Então, assim, você tem os 2 tipos, né, de paciente, né? Tanto os que vão dormir cedo quanto os que vão dormir mais tarde. E às vezes você pode, inequivocamente, dizer que essas pessoas têm insônia e na verdade elas têm um distúrbio de ritmo, e para esse distúrbio de ritmo você tem um tratamento que não é a mesma coisa que insônia. Ele é até um pouco determinado geneticamente, né? Então já existem estudos mostrando que tem alguns genes que são relacionados, né, a eu ter avanço ou atraso, né, de fase. E a gente tem os que a gente fala que são os distúrbios comportamentais do sono, né? Que é sonilóquio, que é quando você fala dormindo, sonambulismo, que é quando você faz atividades mesmo. Existe também uma entidade chamada distúrbio comportamental do sono REM. Uma coisa que eu acabei não falando, mas que é bem importante do sono REM, é que ele é a fase do sono que a gente vai sonhar, né? Então, os sonhos que a gente consegue lembrar no dia seguinte, que parecem assim, às vezes a gente acorda e fala assim, nossa, parece que realmente aconteceu, em geral eles acontecem no sono REM. E quando você tem algum distúrbio comportamental, você pode realmente achar que aquilo ali está acontecendo, embora você esteja dormindo, né? E para aqueles que não se lembram do sono, que não sonha, eu acho que eu não sonho, porque eu não me lembro do que eu sonhei. Talvez, entendeu, seja alguma coisa que o seu cérebro não tá afim que você lembre. Né? Só mas tá te protegendo. Né? É muito difícil uma pessoa não ter sonho. E assim, claro. Todo mundo sonha, doutor. Todo mundo vai sonhar, né? Gente, todo mundo vai ter ali disso. aquele momento, né, do sono REM. Só que talvez
não seja a quantidade necessária para que no dia seguinte você tenha, né, essa lembrança, né? Lembrar ou não lembrar, isso pode acontecer, vai variar de pessoa para pessoa. Mas com certeza todas as pessoas vão ter. Mesmo aqueles pacientes que chegam dizendo assim, doutor, eu não dormi nada, sempre ele faz algum soninho REM, entendeu? Ali naquela noite. Mesmo que ele tenha tido uma noite conturbada, né? Quando a gente faz os exames, mesmo que ele tenha tido uma noite conturbada, que a gente veja, mas em algum momento vai aparecer alguma coisa de sono REM, né? Doutora, e aí falando sobre esses tratamentos, né? Você falou aí já vários tipos de distúrbios do sono. Vamos começar pela insônia. No caso da insônia, né? A gente tem vários tipos de insônia também. Como é que é feito esse tratamento? É um tratamento multidisciplinar? Porque às vezes está muito associado também à ansiedade. É um tratamento que precisa de medicamento? Ou simplesmente, como as pessoas costumam dizer, uma nova rotina de sono, uma higiene do sono? Com certeza, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está falando de um paciente que tem insônia é a gente tentar classificar qual é o tipo da insônia dele para a gente poder traçar um tratamento personalizado. Dentro desse tratamento personalizado, a gente vai precisar, digamos assim, identificar quais são os erros, né, de rotina que estão perpetuando aquilo ali. Como eu tinha dito, uma insônia aguda vai ter um tratamento que você fazer uma higiene do sono, né? Que seria mudar os comportamentos errôneos do dia a dia, já vai dar uma limpada ali naquela insônia e o paciente vai voltar a dormir bem. A gente tem os pacientes, né, que tem transtorno, né, mesmo. E aí, quando a gente está falando de pacientes transtorno, às vezes a gente vai precisar fazer exames. Algum tempo atrás, e esse algum tempo atrás eu já me incluo, né? Eu não sou tão novinha assim. A gente falava que não precisava se fazer nenhum exame para você fazer diagnóstico, né, de paciente que tinha insônia. Porque a gente pensava assim, não, eu tirando uma boa anamnese, né, eu fazendo uma boa história, fazendo um bom exame físico, eu já vou conseguir pegar todos os dados importantes daquele paciente e eu não vou precisar fazer um exame. O que a gente foi vendo ao longo do tempo? Conforme a polissonografia foi se tornando uma coisa mais popular, e eu não estou dizendo, gente, que polissonografia é um exame popular, inclusive para a nossa realidade aqui, né, Maranhão, ainda é um exame que o paciente tem muita dificuldade de acesso, a gente sabe, mas mesmo assim, eu estou falando de 20 anos atrás, onde a gente nem falava tinha, sobre isso, né? Esses exames, não era só uma dificuldade, ele não existia, né? Então, conforme isso foi ficando mais popular, a gente vai conseguindo fazer mais exames. E com fazer mais exames, a gente foi conseguindo ver que a gente tinha necessidade de alguns grupos a mais. Então, existe uma entidade, né, que chama Comisa, que é quando você tem associação de insônia com apneia do sono, que são, digamos assim, os pacientes mais difíceis, né, que a gente tem para tratar, porque é aquele paciente que tem 2 distúrbios que são, digamos assim, grandes do ponto de vista de impacto, né, no sono dele. E aí você vai fazer, né, o exame se você achar necessário, né? Normalmente a gente faz para pacientes que já têm insônia crônica, ou seja, que tem uma insônia que já está durando aí pelo menos mais, entendeu, do que 30 dias. Ok, eu fiz, né, o exame, eu já tirei a minha história, eu vou medicar todo mundo? Provavelmente não. A gente usa algumas escalas, né, dentro do nosso atendimento, onde a gente pede para o paciente fazer um negócio que a gente chama de diário do sono. O diário do sono é para quê? É para poder identificar quem é aquele paciente que realmente não está dormindo bem. Muitas vezes o paciente está dormindo bem, mas ele tem o que a gente chama de insônia paradoxal, que é o quê? É a sensação de que eu não dormi, porque eu fico em sonos superficiais. E quando isso acontece, a gente precisa dar uma pesquisadinha. Será que não existe algum fator depressivo e ansioso, um estado de hiperalerta que está impedindo esse paciente de dormir? E será que medicação vai ser suficiente? Muito provavelmente não. Eu não estou dizendo que não vai ser feita a medicação, inclusive uma coisa que a gente sempre tem dificuldade do paciente que é insônia entender é que o médico do sono, ele vai agir em cima do sono. Mas se você tem uma depressão, se você tem uma ansiedade, você vai precisar tratar a sua depressão e a sua ansiedade para que você tenha essa melhora. E quando a gente fala de distúrbios do humor, a gente não está falando só de medicação. A medicação vai ser um auxílio, mas você vai precisar de uma terapia. Dentro da insônia especificamente, hoje o tratamento padrão ouro não é medicação. Eu sei que um monte de gente que está escutando vai dizer assim, como assim? O que é isso? Pois é, né? Vamos descobrir qual é o tratamento. A terapia comportamental cognitiva para insônia, ela hoje é tida como o tratamento fundamental, né, para insônia. O que é isso?
A psicóloga não é uma terapia psicológica, né? Embora seja o psicólogo do sono que faça, né? Então hoje a gente tem dentro da medicina... Tem psicólogo do sono? Tem psicólogo do sono, gente. Então, assim, o psicólogo, ele vai, obviamente, né, fazer primeiro uma anamnese para tirar o que dali daquele paciente, mas a terapia comportamental cognitiva para insônia, ela tem já os seus passos. Em geral, ela dura mais ou menos 5 a 7 semanas. Cada semana, o psicólogo vai tentar corrigir um comportamento inadequado que aquele paciente faz. Por exemplo, ele começa fazendo a higiene do sono, né? Então ele começa vendo quais são as alterações no quarto do paciente, no trabalho do paciente, o que o paciente faz durante o dia que, porventura, esteja atrapalhando a consolidação desse sono noturno. Ali ele vai fazer a limpeza, né? Então ele vai ver personalizadamente com o paciente o que ele está fazendo que é necessário ser corrigido. Corrigiu, na semana seguinte ele já vai passar, entendeu, para uma outra etapa. Aí a próxima, aí varia um pouco, né? Sempre se começa com a higiene do sono, mas varia um pouco de psicólogo, de escola para escola. Mas qual vai ser o próximo passo, né? Em geral, é você tentar entender quantas horas de sono aquele paciente está fazendo. E aí a gente vai fazer um negócio que os pacientes acham super esquisito, mas, gente, eu juro que dá certo. Que é um negócio de restrição de tempo de cama. É o quê? Quantas horas você dorme, Karina? Eu acho que mais 7. Pois é, então vamos supor que a nossa paciente seja a Karina. Pronto. E ela diz que ela dorme pra gente 7 horas. Então a gente vai passar para a Karina uma tarefa, a gente do sono, porque é lógico, né, o médico do sono acaba auxiliando e reafirmando o que o colega psicólogo vai fazer, mas quem faz a terapia comportamental cognitiva para insônia é o psicólogo. Então a gente vai virar para a Karina e dizer assim, Karina, então essa semana você não vai ficar 7 horas. Então se a Karina disser que ela já disse aqui pra gente que ela dorme por volta, entendeu, lá de meia-noite. Então a gente vai dizer para ela assim, então tudo bem, Karina, se tu dorme 7 horas, então tu acordaria 7 horas da manhã, se tu estás indo dormir meia-noite. Então a gente vai dizer pra Karina, então essa semana tu vai acordar às 6. A Karina vai dizer o quê? Como é isso? Por quê? Porque essa restrição, né, do tempo de cama, ela mexe muito com essa parte de percepção corporal. Né? Então eu vou fazer uma percepção corporal do que eu tô fazendo, né, que tá me atrapalhando a dormir. Então, lembra que eu falei da insônia paradoxal? Que o paciente dorme, mas ele não tem a sensação que ele dormiu? Quando eu tirar 1 hora de sono dele, ele vai perceber. Ele vai ver que ele dormia sim, porque agora eu tirei essa 1 hora. E fez falta aquela 1 hora. Exatamente, aquela 1 hora fez bastante falta, então, principalmente quando é no final, né? Porque você tá falando de final de noite, né? Que na imensa maioria das pessoas, é onde você faz a maior parte dos sonos REMs. É verdade. Então, obviamente, o paciente vai sentir, né? E aí você tem várias etapas que o psicólogo vai seguindo, até mais ou menos a 5ª ou 6ª semana, né? São 5 semanas, na verdade, de tratamento. A 6ª semana é como se você estivesse dando 1 semana a mais, porque vai ter um paciente ou outro que não vai conseguir seguir isso tão bem, né? E aí você dá essa 1 semana, e aí você tem a 7ª semana, que aí você vai fazer o que eles chamam de prevenção de recaídas, e daí você vai vir limpando tudo que ele voltou a fazer de errado, né? E isso, gente, dá super certo, é o principal tratamento para insônia, mundialmente falando. Só que a gente tem que pensar que a gente vai ter os pacientes que têm os distúrbios de humor, que tem uma rotina da sua vida que não permite que se faça isso tão bem certinho como está escrito lá no livro, né? Porque é muito fácil a gente falar o que está escrito no livro, né? O duro é quando a gente vai para a realidade, para a rotina, para a vida de verdade, né, do paciente. Mas mesmo as medicações, né, e aí falando mais especificamente delas, o que é preconizado é que a gente deve começar as medicações e elas têm um tempo, né? O tempo ótimo seriam 30 dias, e o tempo máximo seriam 90 dias, né? Eu sei que muita gente que está estudando vai dizer assim, imagina, eu uso remédio para dormir há anos. Porque você está fazendo só o remédio, você não está alterando nada do seu dia a dia. Você fez o que a gente costuma dizer na medicina, que você casou, né, com o remédio. Você não está fazendo nenhuma modificação de estilo de vida para você voltar a dormir bem. É claro que eu estou falando aqui de uma coisa geral e que a gente sabe que de paciente para paciente vai variar e que o paciente precisa de um auxílio. É por isso que é tão importante essa equipe multidisciplinar.
Pois é, doutora. E aí, falando dessa equipe multidisciplinar, já estamos quase no finalzinho aqui do nosso bate-papo. Tanta coisa que mas eu tem queria muitos saber. tópicos pra gente abordar. Sim. Vamos tentar abordar aqui rapidinho, produção, rapidinho. Pra falar um pouquinho sobre, você falou muito da higiene do sono, né? Que isso vai de pessoa pra pessoa, mas Sim. existe ali Sim. uma regrinha nessa higiene do sono. Quando a gente escuta falar, fala sobre as telas que elas podem influenciar, a alimentação à noite que pode influenciar. Assim, dando um resumo pra gente sobre uma boa higiene do sono, que é o primeiro passo para as pessoas começarem a dormir bem. Quem tem dificuldade, quem tá acompanhando a gente aqui, provavelmente sente alguma dificuldade para dormir e tá buscando ajuda. Sim. Como a gente pode ajudar essa pessoa? Então eu diria que a principal coisa, né, dentro da higiene do sono é a gente manter horários regulares, né, para dormir e acordar, incluindo finais de semana, né, só tá liberado para dormir no final de semana, o tanto que quiser, né, sem nenhuma regra. Quem dorme muito bem, né, então os horários regulares são importantes. A privação, né, aí de telas pelo menos 2 horas antes. E privação de tela, gente, é não olhar mesmo, né? Nem sair celular, da televisão, nada. celular, tudo. Criar realmente uma rotina de ficar longe das telas, né? O uso das telas inibe, né, o hormônio melatonina, que é um hormônio muito importante para o início, né, ali do sono. A questão da alimentação, a gente também fala de 2 horas, pelo menos, antes de dormir. A gente precisa que essa alimentação, ela já tenha saído do estômago para a gente não promover refluxo, para a gente não promover um negócio que a gente chama de sequestro esplânico, que é quando a gente come e a comida vai ali para o estômago e há um certo sequestro sanguíneo para aquela digestão. Então precisa que isso já tenha acontecido, né, para a gente poder dormir bem. A gente precisa ter organização do nosso quarto, né? Então, a questão de temperatura, né? Tem que ter uma temperatura agradável, você tem que ter um colchão que você se sinta bem nele. Não pode ser um lugar com muita luz, né? Tem que ter uma certa penumbra, mesmo pessoas que gostam de dormir no mais claro, né? Tem que ter esse cuidado. Nada de telas, computadores e etc. Inclusive televisão, gente, não é legal ter televisão no quarto. Eu sei que é um hábito nosso brasileiro, né, de ter televisão no quarto, mas não é uma boa ideia, né, ter televisão no quarto. A atividade física regular, isso vai variar um pouco de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que a atividade física pela manhã é mais indicado, mas mesmo as pessoas que dizem assim, não, mas eu faço atividade física à noite e não me causa nenhum problema. Talvez não cause problema para você hoje, mas é importante que você faça atividade física, entendeu? E que assim, ela acabou e você tenha pelo menos 3 horas para o seu corpo dar uma relaxada e realmente, né, você dormir. E uma coisa que daí já é uma opinião minha, tenha poucos problemas. Se você tem poucos problemas, você vai dormir muito bem. Essa é a dica. Doutora, ouro. conta pra gente, tem algum segredo pra ter pouco problema que a gente tá pagando pra resolver? Vamos lá. Poucos problemas é difícil, Né? Isso Nossa é difícil, atualidade. Porque o estresse atrapalha é demais. verdade. Sim, demais, né? É a principal, eu acho. O estado de hiperalerta vai prejudicar todos os distúrbios do sono. Existe algum horário ideal, assim, pra entrar nessa janela do sono adequado, pra ter um sono de qualidade? Porque a gente sabe que em crianças você tem que dormir ali por volta das 8 da noite, por conta dos hormônios que estão sendo desenvolvidos, melatonina, enfim. Não Adulto tem uma tem regra. uma regra. Não tem uma regra. Mas assim, não é salutar que a gente vá dormir depois das 10, 11 horas da noite. Né? Opa. O ideal seria que a gente conseguisse dormir, entendeu? Ali entre 10 e 11 horas 11 horas. seria o horário melhor. Porque se você for pensar que o pico de melatonina, ele acontece por volta das 7 horas da noite, se você demorar muito para dormir, você vai perder, né, ali o efeito do pico. Verdade. Isso eu tô falando do geral, porque a gente já falou aqui do pessoal que tem atraso e avanço de fase, que aí vão ter atraso e avanço, inclusive, do pico de melatonina. E daí, para Perfeito. eles, vai ser diferente. Doutora, finalzinho, Karina. Oh, Terminamos que pena, nosso bate-papo. Nem Olha que tem um monte de perguntamos, pergunta aqui, gente, que não deu tempo de bacana, fazer. gente. Tem que vir de novo. Né? É, Ainda tem a caixa preta. tem sim, Bora, dá tempo mas de tem- fazer. Da caixa preta a gente vai ter que fazer. Doutora, essa aqui é a caixa preta, eu vou lhe apresentar, Me apresenta. tá? Essa caixa preta, ela tem uma pergunta, tem várias na verdade, mas você vai escolher uma Uma. pergunta dessas. Isso. Isso, ela pegou que estava bem enroladinha. Vai ler essa pergunta, doutora, e vai responder aqui para nossa audiência do Saúde na Mídia. É a nossa perguntinha surpresa, mas fique tranquila, que são perguntinhas do coração. Ah, muito fácil, muito fácil. Ixi, então diz pra gente Ó, qual é a Deixa eu ler pergunta. aqui pra vocês. Qual foi a última vez que você sentiu gratidão genuína?
A última vez que eu senti gratidão genuína foi semana passada. Eu estava fazendo um relato para uma professora sobre a importância, né, que ela e todos os professores que eu já tive na vida tiveram para mim. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada, entendeu, pela minha universidade, né? Um dos motivos de eu ter voltado para o Maranhão foi porque eu queria muito ser professora da minha universidade. Eu tenho uma gratidão enorme, né, em ter sido aluna da Universidade Federal do Maranhão. Então, eu digo que a universidade, ela mudou a minha vida, ela mudou a vida da minha família, e eu tô lá o tempo todo. Eu costumo dizer que eu vou ser a última pessoa que vou estar lá para apagar a última luz, entendeu, da universidade, porque eu quero que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive de mudar suas vidas, de crescerem, de conhecerem o mundo, né? A medicina, ela permitiu que eu conhecesse o mundo. Então, eu acho que a última vez foi essa. Olha que coisa linda, até me emocionei aqui. Porque são essas pequenas atitudes diárias que fazem realmente a gratidão genuína. Sim. Doutora, foi um prazer te receber. E é tão bom a gente conversar com gente apaixonada. Pelo que faz, sabe, né? Tipo assim, entusiasta da medicina, é o que ela da disse saúde. no bastidor, é uma diferença, você vê logo, né? A diferença de quem faz por amor, por cuidado e quem faz por fazer. Parabéns, e ver que você doutora. gama, Obrigada, meninas, fala, vocês são ótimas. conversa, estuda e traz pra gente mais qualidade de vida e de sono. Né? Obrigada, doutora. Obrigada, e olha, vou meninas, deixar obrigada o seguinte. a vocês em casa. Pronto, vou deixar você fazer o convite aqui pra nossa audiência, para pedir pro pessoal acompanhar, seguir, se inscrever no canal e agradecer. Pessoal, vocês precisam seguir o Saúde na Mídia. Se inscrevam no canal, aproveitem, essas meninas são maravilhosas. Elas estão aqui sempre trazendo temas interessantes, pessoas que estão aí tentando fazer um trabalho interessante e tentando promover, né, o nosso estado, o nosso Maranhão, que a gente tanto ama. Oh, muito obrigada. Então, depois dessa, tá faltando o quê para você se inscrever no nosso canal? Se inscreve e compartilha com todo mundo que precisa saber mais um pouquinho sobre a qualidade do sono. É verdade. E você pode também comentar, curtir, fazer tudo. Se inscreva no nosso canal. A gente tem também outras plataformas como o Instagram, não é isso? Instagram, TikTok. Saúde, exatamente. Saúde na Mídia Oficial. Vai lá, já diz o que você quer ver, reveja essa matéria da doutora e manda de repente aí para quem você acha que está precisando dessa informação. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Saúde. Tchau.